Muito bem, Nardon e Lázio, auditores e consultores. Há mais de 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes, o Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho. Abraço ao João aí que está fazendo uma reestruturação no Sulpetro e brevemente o Sulpetro estará aí de volta à nossa mídia, né? Porque é importante que entidades como o Sulpetro, que fazem um trabalho magnífico, sensacional na área de apoio aos revendedores, porque eles precisam qualificar, sobretudo, os trabalhadores nesta área do varejo de combustíveis. E a Celulose Rio Grandense também que está fazendo uma reestruturação aí com a mudança da diretoria. Brevemente a Celulose vai anunciar oficialmente o novo presidente local aqui dessa importante empresa que exporta papel e celulose para o mundo todo. Sindareia construindo o Rio Grande Forte. E aí, Lília, como é que tá? Muito frio lá naquela tua zona? Ela é mais fria, né? É, mais fria, São mas Leopoldo, até que nem Lombourg. tanto quanto Canoas. Canoas é muito mais Porque frio? eu fico mais em Canoas à noite para dar aula e aí parece que é mais frio, assim. E como é que estão as aulas? Qual é? Tuas aulas são toda noite? Sim, agora enquanto professora de noite, enquanto aluna de dia, né, voltando à psicologia, mas tá tudo certo. E lá dando os conta. cursos estão... Os cursos também acontecendo agora, até o próximo final de semana nós encerraremos uma formação em coaching e aí depois o foco é no treinamento, em outubro. Tá certo. Bom, hoje tu traz aqui uma convidada super especial, né? Super especial, é como eu digo, tem 7 vidas, né? Rosana Reis, em breve já explicaremos aí o porquê das 7 vidas. Mas é uma pessoa que nós já gostaríamos de ter entrevistado em outras oportunidades, né? Uma gestora de pessoas que há 2 anos atrás, assim, teve um despertar para o desenvolvimento humano, mas esse despertar também já nasceu há alguns anos atrás, né, Rosana? Mas ela, como designer de interiores, conheci em 2016 para fazer um escritório lá em casa, Silvia, e aí disso nasceu uma amizade. Seja bem-vinda, Rosana. Obrigada, Lília. Obrigada, Silvio, pela oportunidade. O objetivo hoje aqui é a gente poder falar um pouquinho sobre transição de carreira, sobre mudanças de interesses profissionais, né? Mas todos esses interesses voltados para a gestão de pessoas, né, Rosana? Que foi o que aconteceu contigo do ano passado para cá. Exatamente. A partir do momento que eu passei a ser gestora na empresa onde eu trabalho, né? Eu trabalho na Casa Primavera, que é uma rede familiar, né? Onde tem 4 lojas e eu sou gestora de uma delas. E eu senti a necessidade de ir atrás desse desenvolvimento humano, porque eu acho necessário a gente entender o próximo e tu saber exatamente em que ponto colocar. Muitas vezes um funcionário, ele está no lugar errado. E aí o gestor, não entendendo bem aquilo ali, simplesmente demite. Mas tem como trabalhar o funcionário, tem como desenvolver o crescimento dele, né? E eu procurei isso, eu acho muito importante que a gente vá atrás disso, né? Descobrir a verdadeira vocação, né? A vocação, porque, exatamente. na verdade, esse trabalho que vocês fazem, eu sempre saliento aqui que a Lília é coach também, né? Que faz um belíssimo trabalho nessa área. Há um livro que eu li agora há bastante tempo, eu acho que foi na década de 80, e já nessa época, né? Se pensava assim, o fim dos empregos. Na verdade, os empregos não acabaram. Acabou a transformação do emprego tradicional. Assim, por exemplo, a Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, 1760, a partir da Inglaterra, e lá nós tínhamos, durante 2 séculos, tivemos o chamado operário de fábrica, o operário de chão, né? O chão da fábrica e tal. E durante 200 anos o trabalho foi praticamente o mesmo, quer dizer, carteira assinada, bonitinho, tais e tais horas. Nós começamos na Revolução Industrial, era 18 horas por dia, hoje nós temos uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, quer dizer, conquista do trabalhador e tal. Mas os empregos não acabaram, né, Rosana? Os empregos se transformaram, né, Lília? Hoje a gente já fala em trabalhos. Trabalhos, né? Pessoas às vezes empregos. têm um emprego, mas outros trabalhos, que é o que a gente vê muitas pessoas hoje tendo um trabalho como Uber para completar o seu emprego, né? Então aumentou o protagonismo, aumentou o leque de possibilidades dos trabalhadores e aumentou também o poder desse trabalhador. Porque ele tem conhecimento. E né? se o pessoal não ir atrás de buscar um crescimento, o que acontece? Hoje em dia, as lojas físicas estão perdendo para uma venda online, né? Para essas lojas, assim, por quê? Por a falta de capacidade de um bom atendimento. Então, a partir do momento que tu estuda pessoas, tu vai qualificar as pessoas. Tu vai ser um instrumento de
como é que eu posso dizer assim... Eu acho que de transformação e influência. De transformação e influência para a tua equipe, né? Então, isso é muito importante. E eu busquei isso na instituição da Lília, né? Fiz o treinamento, esse TAV, que é ótimo, que ele busca realmente desenvolver a pessoa tanto na área profissional quanto na área pessoal. E isso me ajudou muito, né? E estou fazendo agora a segunda formação em coaching também. A Rosana tem uma caminhada, né, de transformações. E através dessa caminhada que começou com ela, pelo protagonismo dela, ela passou isso para a equipe, né? Então, quis também que os funcionários, em cada uma das edições, se desenvolvessem dentro do treinamento também. E automaticamente as pessoas entregam um comportamento novo, entregam um comportamento com mais qualificação, se valorizam dentro da e vida acabam profissional. tendo melhor sucesso, né? Eu sempre digo o seguinte, olha aqui, ó, as pessoas hoje têm que se qualificar. A pessoa que não tem nenhuma qualificação, ela vai ficar sempre marginal no mercado, né? Eu me lembro assim, eu tenho um mestrado em economia na Fundação Getúlio Vargas. Se eu hoje quiser voltar a dar aulas, eu não tenho mais como. Eu tenho que ter doutorado. Quer dizer, eu sendo mestre em economia, não tenho mais espaço no mercado. Veja bem, mestre em economia, mestrado em economia, não tem mais espaço no mercado. Então, tanto é verdade que uns 2 meses atrás fui convidado para dar aula numa universidade e o cara, tu tem doutorado? Eu disse, não tem, então não dá. Eu disse, não dá. Então, imagina o camarada que não tem absolutamente nada. Se ele quer ter prosperidade, e nós viemos aqui para ter prosperidade, não vão atrás de certos dogmas aí de que nós viemos aqui para ser escravo, viver na miséria, não, nós viemos aqui para ter prosperidade, mas essa prosperidade quem tem que buscar somos nós mesmos. E esse é um instrumento, né? Exatamente, e assim, acho que um quezinho especial que a Rosana tem na maneira dela de fazer gestão é justamente cuidar disso que está para além das técnicas, né? Cuidar disso que é o universo que determina, que a gente pode chamar de espiritualidade, enfim, porque isso é importante. A gente chegar numa loja onde as pessoas estão desmotivadas, que as vendas estão em crise, né? Como a gente pode ouvir falar na maior parte dos contextos. Como é que o cliente vai se motivar a comprar? Então, isso é algo que está além das técnicas. A gente tem que sentir o clima bom, o clima favorável. E o que é o clima, né? É trabalhar justamente esse sistema de pensamento, essa vibração na qual as pessoas estão inseridas. Então, ela fazia assim, quando ela estava em atividade, muitos momentos, né, de empoderamento, de conscientização, de alta performance com a equipe dela. Até que então a Rosana passou por um momento bem crítico na trajetória dela, mas é interessante a gente também verificar que quando a gente tem conhecimento, aumenta a nossa responsabilidade, principalmente nos momentos críticos. E a Rosana passou por um acidente de quase morte no mês de abril desse ano, onde foi atropelada por uma moto, mas parece que foi um caminhão, um guincho que passou por cima, assim. Então, quando a gente recebe aquela notícia, são algumas linhas que expressam o que tinha acontecido, a gente só chega no final e quer que a história tenha uma vírgula e que não tenha um ponto final. E de fato foi o que aconteceu com ela. Então ela foi levada para o hospital, naquela situação toda, né, que nem precisa a gente evidenciar aqui, mas ali poderia ter sido um marco muito negativo na vida dela, né? Tanto para ela quanto para a equipe, para os familiares, para todos nós que conhecíamos. E ali a gente escolheu utilizar tudo que nós sabíamos naquele momento, né, Rosana? Nossa, ali eu agradeci a Deus, assim, todo o conhecimento que eu tinha adquirido, né? Quando eu procurei isso, eu achei que seria mais profissional, né? Para um desenvolvimento profissional, o que já me ajudou muito. Mas naquele momento eu vi que todos precisam, né, desenvolver isso aí para a sua vida pessoal. Porque naquele momento, enquanto eu presa, os 2 braços presos, né, precisando até de ajuda para comer, eu poderia entrar em desespero, porque eu, numa vida corrida, sempre correndo, independente, jamais imaginei estar naquela situação. Então, eu tive que procurar os recursos, as técnicas, as ferramentas do coaching, né, e aplicar em mim mesma. E aí eu pensei assim, mas como assim? Se um coach ajuda o outro a superar uma crise de ansiedade, a superar a crise de pânico, eu tive a crise pós-traumática, né? Eu nem estava sabendo que aquilo era uma crise de ansiedade, mas eu comecei a ter todos os sintomas. E quando eu percebi que aquilo era uma crise de ansiedade, eu disse, não, então para aí. Então eu mesma vou me curar agora. E aí foi quando eu tive o meu momento e eu consegui aquilo ali, né?
E as pessoas dizem, eu no teu lugar eu não conseguiria ficar presa. Não, ninguém consegue. Eu também, se eu não tivesse esse conhecimento agora, eu também estaria desesperada, né? Mas aí tu vê que tu mantendo o controle e tu usando o que tem que ser usado dentro de ti, porque nós temos esse poder. Tudo, disseste muito bem, tudo é a partir de dentro. Se tu não interiorizar essas coisas dentro de ti, não adianta. Não adianta. Aí sim, o lado externo não te ajuda. Tu é que transforma o lado externo. A mesma coisa as pessoas assim, muitas vezes a pessoa está muito problemática e tal, né? Ela diz, vou me mudar de uma cidade porque lá vai ser diferente. Não vai diferente. Não. Você vai mesmo para lá, vai criar a mesma dificuldade lá. Você tem que ter a humildade de saber que você precisa de ajuda e que você precisa mudar o seu interior. Se você mudar o seu interior, o seu exterior muda automaticamente, né? Foi muito interessante que ela era a acidentada, ela era a vítima, mas ao mesmo tempo era a segurança dela que dava a certeza para as outras pessoas de que tudo ia ter um desfecho positivo, né? E até mesmo da gente manter contato com o pessoal da loja, eu pessoalmente fazia visitas para empoderar o pessoal. Não, a Rosana em breve estará de volta e a perspectiva era de que, no mínimo um ano, não, esse ano ela não volta, que nada, pessoal, ela voltará em novembro, eu sei muito bem e ela não quer eu sei se muito afastar, bem disso que tu foste lá, porque ela desapareceu aqui do programa, lembram? Ela desapareceu daqui. Então, acho que a amizade Coisas também, nobres. né, ela exige esses papéis, assim, na hora do vamos ver é que a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente sabe. Não adiantava naquela hora ela se sentir uma vítima com todo o direito de estar, usou cadeira de rodas, precisou dos outros, inclusive, para utilizar o banheiro. Então, assim, condição de total submissão e para muitas pessoas até de humilhação, né, de perda da dignidade. Mas, no entanto, a Rosana conseguiu se restabelecer, conseguiu passar segurança para as pessoas que cuidavam dela. Hoje consegue agradecer uma equipe médica também, né? E eu acho que um desfecho legal de dizer sobre tudo isso também é que não foi atrás para saber quem é o motoqueiro, para detonar a vida do cara, porque às vezes as coisas acontecem na vida e por um momento, né? Por um lapso, por uma desatenção, enfim, mas daqui a pouco até essa pessoa está numa condição muito pior do que a dela. Aquela história de transformar o limão em limonada, né? Como se diz, né? Quer dizer, e tem muitas pessoas que não têm esses eventos assim trágicos e que são submissas, são conformadas com a sua situação, vivem se humilhando para as pessoas. Não, todos nós temos a capacidade dentro de nós de nos desenvolvermos e criarmos uma nova vida, termos uma nova vida de prosperidade, de abundância, de saúde e tal. Isso é o mínimo que o ser humano tem que ter. Nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para trabalhar. Deus nos deu todo esse potencial, né, para que nós possamos fazer a nossa vida. Então não vamos ficar aí aceitando, por exemplo, Bolsa Família, achar que Bolsa Família é a redenção da pessoa. Não, isso é escravidão. Isso é escravidão, é humilhação. Eu nunca esqueço assim que há pessoas assim que muitas vezes saem dos empregos. É impressionante, eu conheço, olha, muitos exemplos, para ganhar o Bolsa Família. Quer dizer, o cara não quer, vai ficar se humilhando por causa só para ter um pratinho de comida. Quer dizer, isso é uma mentalidade que, olha, pelo amor de Deus, e tá cheio, né? A lei do menor esforço, né? Não adianta reclamar. O pessoal fica escravo, né, das coisas. Quando a gente percebe que nós somos os responsáveis por todo o resultado, né? E inclusive quando o resultado é negativo, a gente tem escolhas a partir disso que aconteceu. O que a gente vai fazer a partir daquilo, de que maneira a gente vai interagir com o acontecimento, eu acredito que aí a gente tem uma expansão de consciência, né? Com certeza. Então, hoje muito me orgulha ter a Rosana numa condição ainda de afastamento, né? Mas onde ela está conseguindo fazer leituras, está conseguindo aprofundar um pouco mais o conhecimento dela, porque senão seria um momento, assim, bem propício para entrar em depressão. E com certeza, dentro dela está esse sentimento assim, bom, essa foi uma grande chance que eu tenho de crescer muito mais ainda, né? A partir desse evento, que foi um evento, enfim, desalentador, né? Que para muitas pessoas iria procrastinar, né? Não foi o caso dela. Poderia ser uma tragédia. Poderia ser uma tragédia, uma procrastinação toda para toda a vida, não. Então, todos nós temos essa capacidade. É que as pessoas muitas vezes se rodeiam de pessoas negativas, né? Pessoas que não têm essa visão nenhuma, né? Essa visão de que você tem tudo para fazer a sua vida ser muito melhor do que é, e cada vez mais. E nós viemos aqui para isso. E agora fica com uma história de superação linda aí, que motiva muitas pessoas também. Parabéns. Sim, muito obrigada, Silvio. Um grande abraço, sucesso cada vez mais. Obrigada. Venha mais vezes aqui no programa, né? Porque esse exemplo de superação, né? Essa grande superação também, né? Isso é importante porque muitas pessoas estão nos vendo aí, de repente, precisando de uma palavra como essa, de um exemplo como esse. Nosso papel é inspirar pessoas também. Então tá, muito obrigado. Obrigada, Rosana. Um rápido intervalo, Economia e Desenvolvimento volta já já.